TheForest.com. Boa noite, pessoal. Boa noite. Mais uma vez aqui, a dupla que não é sertaneja, tá? Não é sertaneja, tá? A dupla Bira e Faria aí, tá? Atrasamos hoje, o Bira teve médico, eu também tive médico. Atrasamos hoje, tá? Mas nós estamos aqui, tá? Mais uma vez, obrigado aí pela atenção de vocês e espero que vocês tenham um bom final aí de quarta-feira aí para todos vocês. Estamos juntos, como o Bira sempre fala, né? Nossos comentários aqui não tem interesse financeiro, não tem interesse em nada disso, simplesmente fazer os comentários da maneira que nós enxergamos aí o que está acontecendo no país. Agora o Bira vai fazer as suas considerações iniciais aí e depois nós começamos. Complementando, boa noite, bom dia, boa tarde. Agora que você foi assistir o vídeo, complementando o que o nosso grande amigo Faria, né? Minha continência para vocês todos, para o meu amigo Faria. Aqui nós fazemos comentários individuais, ou seja, é um comentarista individual a partir da percepção que ele tem da comunidade, na sua função de cidadão, de procurar entender como funcionam as coisas, que eu acho que essa é a obrigação de todo cidadão, né? E tentando ajudar as pessoas também a encontrar um pouco de alento dentro dessas mentiras que contam por aí, né? Então, não são só mentiras relacionadas à internet, mas principalmente à grande mídia, né? Então, pasme, eu estava vendo agora ali na CPI da fake news, né? Um deputado federal falou de faca news, falou que a facada do Bolsonaro era fake, né? Então, quer dizer, no meio de todo mundo ali, o cara mentindo. Então, nós vamos comentar de tudo um pouco, né? Aquilo que a gente tem aí durante o dia de hoje, que parece uma meio que continuidade do dia de ontem, mas é importante. Vamos para a primeira pauta, Faria? Só um comentário, Bira. O microfone, Bira. Só um comentário aí, gente. Eles estão querendo colocar, né, aquele Kim Kataguiri, eles estão querendo colocar, né, uma punição aí para fake news, né, que abrange até um tempo maior, de 2 a 8 anos, em relação até o próprio crime para queimar, né? Então vai ser uma pena maior. Agora, se eles mesmos, o Bira acabou de falar agora, a facada do Bolsonaro foi fake news, ué, tem que começar por eles, concorda não, Bira? É claro, o próprio Kim Kataguiri, que era o chefe do MBL, tentou processar o Facebook porque perdeu várias e várias contas falsas. E sabe lá o que essas contas falsas faziam. Eu me lembro que logo que começou a eleição, logo começou a esquentar, mas muitas e muitas pessoas começaram a me ativar no Facebook. Mas muita gente começou. Eu falei, que é isso, cara? Aí, quando foi lá para a época da eleição, começou a brotar os falsos, né? Xingando o Bolsonaro e ia bloqueando, xingando o Bolsonaro e ia bloqueando. Então, muitas contas falsas, elas existiram. Agora, você comprovar exatamente de quem era as contas falsas, quem foi processado, já foi condenado em primeira instância por causa de fake news? O Haddad. Não foi? Então por que essa... Já começaram com o caso do Bolsonaro. O caso do Bolsonaro, falaram isso até em entrevista, o presidente da comissão falou. E o Haddad? Ninguém fala dele, né? Cadê o Haddad? Você já foi até processado por fake news. 4 anos. Pois é. Ele tem que entrar também nessa aí. Ele tem que entrar nessa.
Entendeu? Se tá valendo, se o jogo vale para um, vale para todos. Foi durante a campanha. Se a ideia é essa, tem que valer para todo mundo. Concorda comigo? Concordo plenamente. Vamos começar a primeira pauta? Primeira pauta, Bira? Vamos lá. Ó, não vamos fazer toda ela não, porque ela é muito extensa, tem uns 17 minutos. Nós vamos dar umas puladinhas nela aqui, tá? Vamos ver se eu consigo. Deputados e senadores e senadoras, eu vou aqui. É importante a gente combinar os procedimentos que vão conduzir os trabalhos dessa CPI. Flávio Bolsonaro. Sob pena, repito, de a gente estar aqui desperdiçando nosso tempo, desperdiçando dinheiro público e criando um palco para algum show que eu espero que não seja lamentável. Então, só essas considerações que quero fazer, presidente. Senador, o requerimento aprovado para a constituição dessa CPMI, ele é bem claro, investigar ataques cibernéticos que atentam contra a democracia. Então, o fato determinado já veio criado na Constituição da CPMI. Totalmente Não amplo, podemos entrar aqui agora atrás de fato determinado, porque isso era para ser discutido na criação da CPMI, não agora. Agora nós temos que... Tanto foi discutido, presidente, com todo respeito, tanto foi discutido que foi entrado no mandado de segurança. Quanto à questão do caso Bolsonaro, que Vossa Excelência citou, é para você ver que como a gente tem que realmente coibir esses atos. Para o senhor ter uma ideia, quando eu dei uma entrevista na TV Câmara em Salvador, me perguntaram qual era o poder de um presidente de CPI. Eu falei, se você convocar uma testemunha e ela mentir, eu posso dar voz de prisão. Isso não é lei minha, não. Isso está no regimento interno do Senado, no Código Penal. Mas, desculpa, quando Vossa Excelência cita especificamente uma pessoa, eu posso entender que é uma ameaça à pessoa. Não, porque eu fui perguntado. A mesma coisa eu perguntar ao senhor, o senhor responde se quiser. Ela me perguntou disso. Se for como testemunha, não for como convocado, nem convite. Se foi o relator da CPI que inclusive, para você ter uma ideia do que é fake news, o que é desinformação, num próprio blog que está correndo aí, no próprio grupo, que está lá como BP, BF, não sei bem, está dizendo, a manchete é, Coronel prende Carlos Bolsonaro. Pô, eu não prendi ninguém, pô. Pelo menos ainda não prendi ninguém. Espero que não haja essa necessidade. Agora, já atribuir para se criar um fato, para se criar já esse dogma, para se criar já essa separação, isso não existe. Estou perguntando a Vossa Excelência para que não haja... É uma pergunta muito simples. Você usou fake news para depreciar adversário? Aí ele disse, você vai jurar que você está falando a verdade? Porque, eu vou dizer, se você mentir, eu posso lhe dar voz de prisão. Vai falar nesse tom? Bem, calma, tranquilo. Estava falando sobre o caso do Bolsonaro. Boa tarde a todos. Presidente, muito me preocupa quando o senhor diz que levanta um caso específico do senhor e coloca isso como se fosse um palanque pessoal. Zambelli. Marco Civil da Internet já foi discutido, o artigo 18 e 19 trata bastante disso, do Marco Civil, e querer mudar o Marco Civil da Internet é retornar aquele discurso de censura. Nós não podemos censurar. Eu acho que não tem que ser o objetivo dessa CPMI a censura à internet. E tomar cuidado para que cada um faça disso um palanque pessoal. Até porque, se for tratar de um palanque pessoal e falar de ameaças de uma forma aberta, a gente tem ameaças, e eu sou ameaçada todos os dias eu recebo ameaça de morte, e nem por isso eu vou tratar do meu caso específico aqui nessa CPMI. Se é para tratar de um caso específico, que seja um caso específico que tenha gerado algo concreto, como, por exemplo, a facada do Jair Bolsonaro. Tentaram matar o nosso presidente há um ano atrás, até hoje não sabemos quem mandou matar Jair Bolsonaro, e foram as fake news que fazem o tempo todo do nosso presidente, que levaram pessoas malucas a pensar que ele era misógino, homofóbico, racista, etc. Então, se existe algo em concreto que foi feito de fake news nas redes sociais contra uma pessoa, é contra o nosso presidente Jair Bolsonaro, que quase morreu por conta das fake news que espalham nas redes sociais. Isso em uma última análise, né? Em uma primeira análise...
Só faltava... O senhor acha que a facada foi fake news? Falou faca news. Faca news? Falou faca news. Eu disse que fake news a respeito do nosso Senhor, presidente o levaram à Vamos morte. manter a calma. Só quer tumultuar? Respeito é bom e... Será O que senhor é me garanta a tumultuar? palavra, presidente, por favor? Você que me questionou. Vamos manter a calma, gente. Vamos manter a calma. Com a palavra, deputada Zambelli, para concluir. Isso em última análise, né? Porque em primeira análise, obviamente, existe um mandante do assassinato do Jair Bolsonaro e a gente vai descobrir quem é. Faz um ano que aconteceu isso, nós não esquecemos. Agora... isso sim é um fato concreto. Um fato concreto que levou quase à morte do nosso presidente. E que está hoje no Deputada, eu vou dar hospital... um conselho, faz uma CPI, requer uma CPI para... O que eu quero só dizer é o seguinte, presidente. Não façamos dessa CPMI um palanque para a esquerda, porque a direita tem muito assunto para discutir também. E se for para fazer palanque, então, a gente monta um palanque completo. Agora, se é para virar Fla-Flu, a CPMI, eu estou dizendo porque o senhor me levou a falar isso. O senhor pegou uma ameaça sua, levantou e disse que essa pessoa tem que ir para a cadeia. Ora, se cada um de nós aqui que fomos ameaçados trouxer disso, fazer um palanque pessoal, a gente não vai terminar nunca essa CPMI. Então, que seja algo concreto, o senador Eduardo tem uma proposta concreta que ela seja analisada. Agora, não façamos disso um palanque pessoal, porque senão nós do PSL vamos transformar isso num palanque também, para tentar entender algo concreto. Tentaram matar nosso presidente e estão tentando fazer fake news até hoje em relação ao nosso presidente. Nós estaremos aqui para defendê-lo até o final da CPMI, se for preciso. Mas não façamos disso um palanque de Fla-Flu, presidente, porque senão eu tenho certeza absoluta que o nosso lado vai ganhar. Já é ganhadora, né, deputada? A senhora tem toda a razão, cada um torce pelo seu time, isso é normal. Eu quero dizer também que eu não tenho um time. Com a palavra, senador Alexandre. Bom, acho que já falaram demais aí. Eu queria emitir um parecer aqui, que depois eu quero deixar você falar. Tá? Então é o seguinte. Dá para ver nitidamente que a esquerda está toda animadinha, querendo dizer que... com aquela história dos robôs do Bolsonaro, eles estão com alguma carta na manga aí, entendeu? Estou falando até que a facada do Bolsonaro é faca news, que o cara tá lá fazendo com médicos de primeira linha. Será que ele está enganando todo mundo? Será possível um negócio desse? Você acha que um médico, um hospital de gabarito vai querer, vai fazer fazer um negócio desse? Não, já começa assim, eles já estão errados, eles fizeram fake news. Se teve alguém que fez fake news, eu não fiz. Eu não vou dizer também que não teve ninguém de direita que não fez fake news, que eu acho que isso é mentira. Deve ter. Mas com certeza não foi molecada, foi molecagem, não foi um negócio organizado, isso não aconteceu. Ao passo que houveram descobertas do lado do PT de centrais que pagavam para as pessoas colocar fake news na internet, do ponto da pessoa, do repórter ter ligado lá, ter perguntado quando é que ia pagar os R$10 dele, ou quando é que ia recompletar a internet do celular dele, etc. e tal. Isso foi constatado. E o Haddad parece que não foi na dessa eleição, não, foi na de São Paulo, né? O lance foi nessa eleição? Foi nessa? Bom, aí eu não sei dizer, não tenho o número do processo nem nada. De qualquer forma, de qualquer maneira, se a gente deixar, eles vão dizer que a gente fez fake news para o presidente ganhar. É isso que eles querem. Pessoal, quem estava presidindo isso aí era o Ângelo Coronel. E eu ouvi aí em vários canais aí que falam que são de direita, mas na verdade para mim são comunistas, são socialistas. Todos eles chamando Ângelo Coronel de coronel. Vou deixar bem claro para você, esse cara nunca foi coronel, é um sobrenome dele, Ângelo Coronel. Então não adianta vir esse pessoal que fala que é de direita aí e chamar esse cara de coronel, porque ele mesmo falou que ele nunca vestiu a farda. Ele falou, um sobrenome dele é coronel, é Ângelo Coronel. Então esses canais estão chamando ele de coronel para dar a intenção que o cara foi militar. E, na verdade o cara nunca foi, entendeu? E outra, por que o Ângelo Coronel não falou de Haddad? Por que ele não falou de Haddad? Haddad foi durante a campanha com o Bolsonaro, que ele fez vários fake news contra o Bolsonaro. Quer dizer, o nome do Haddad nem é citado
Pelo amor de Deus, né, gente? Vira, tá contigo aí, se quiser ir para a próxima pauta, nós estamos prontos. Bom, saindo da fake news, vamos para a próxima pauta. Aqui tem mais umas informações aqui sobre o presidente da República. Eu quero fazer seus comentários depois aqui. Olha o que eu vi aqui, tem que instalar. Informa que o presidente da República permanece sem dor, sem febre e sem disfunções orgânicas. Nas últimas 12 horas, o quadro clínico do presidente da República evoluiu para uma lentificação, ou seja, uma diminuição da velocidade dos movimentos intestinais. E ele apresenta distensão do abdômen. O presidente da República recebeu uma sonda nasogástrica e foi introduzida a alimentação via parenteral, ou seja, por soro. Os exames laboratoriais, segundo o último boletim médico, encontram-se estáveis e a reintrodução de alimentação por via oral seguirá sendo avaliada diariamente pela equipe médica e reintroduzida no momento oportuno. O boletim diz ainda que Jair Bolsonaro segue fazendo os exercícios de fisioterapia motora e caminhadas pelo corredor do hospital. Ele segue... O nosso presidente, apesar dele ser um paciente, como que eu vou dizer, um paciente que não segue as regras do jogo dos médicos e nem da sua segurança, né? Um paciente rebelde, um presidente rebelde em termos de segurança e em termos médicos também, né? Mas nós conhecemos o presidente Bolsonaro. E todo mundo, gente, todo mundo tem a sua maneira de ser. Todos nós temos a nossa própria maneira de ser. Um é rebelde, outro é mais pacato, outro é mais introvertido, outro é mais extrovertido. Cada um tem a sua maneira de ser, que é uma característica do ser humano, né? Então, Bolsonaro vai dar trabalho para a segurança dele? Vai continuar dando trabalho para a segurança dele. Vai continuar dando trabalho aí para os médicos dele? Sim. Porque está no coração dele, está no sangue dele, a pátria. E ele, às vezes, esquece da sua saúde, esquece da sua segurança. Mas é o caráter de Bolsonaro, é o caráter dele. Ele é assim e não vai mudar. Ele tem 62 anos, gente, ele não vai mudar, não. Ele vai continuar sendo assim, tá? Agora, eu acho incrível que esses canais comunistas chamam esse Ângelo Coronel, que Coronel, como eu falei, é um sobrenome. Ele nunca vestiu a farda, nunca foi coronel na vida dele. Tá? E esses canais, quando eles citam, eles omitem o primeiro nome, Ângelo, e só fala coronel, quem está assistindo vai dar a impressão do quê? O cara é militar, o cara está falando isso daqui, o cara é militar. E, na verdade, esclarecendo que ele nunca foi militar na vida dele. Coronel é sobrenome dele. Tá contigo, Beto? Bom, primeiro que eu quero falar é o seguinte. Essa sonda que foi colocada pelo nariz para fazer a alimentação dele é porque houve mais aderência e acharam por bem e houve alguma dor ou algum gás que deu no intestinal, assim, no intestino grosso, que eles optaram por fazer a alimentação, então, sem a mastigação, porque quando a gente mastiga, a gente engole ar também, certo? Mesmo que seja pastoso, a gente vai um pouco de ar. Então, botaram a sonda nasal nele e botaram o soro. Para quê? Para dar certeza de que ele vai sair no dia certo que ele precisa sair de lá. Ou seja, mesmo que ele seja um paciente meio rebelde, né, o que não deixa de ser o jeitão dele, né, mas ele vai ter que pensar que o Brasil precisa dele inteiro, entendeu? Então eu acho que e a família dele precisa dele inteira, a filhinha dele precisa dele, tá entendendo? Então, a esposa, ele tem responsabilidade suficiente para saber isso aí e para tomar as medidas para não decair. Então isso foi uma medida preventiva. E outra coisa que eu quero colocar aqui, a maior fake news da região aí. O Bolsonaro não tem câncer, gente. Parem de ouvir essa asneira. Alguém viu algum fio de cabelo do Bolsonaro cair?
Alguém viu, por acaso, ele ir fazer quimioterapia? Ah, não, mas eles não mostram isso, Bira. Não tem como não mostrar isso. A pessoa fica pálida, fica esquálida. Ela emagrece, o cabelo cai, a pele perde a cor, a pessoa fica branca. Entendeu? Então não existe isso. Ele tomou assim uma facada e teve um problema da hérnia. Eu vou falar isso aqui 1000 vezes. Parem de ficar ouvindo que os outros ficam dizendo que ele teve câncer. Quer falar alguma coisa, né, sobre isso? Até ontem nós comentamos na live aqui, Bira e eu fiz um comentário pro Bira aqui, um pastor, tá, que eu nunca vi na minha vida. Não, um suposto pastor, né? Um suposto pastor que eu nunca vi na vida. Ele pegou e falou assim, Bolsonaro, ele afirmou que Bolsonaro está com câncer. Afirmou. Mas você viu o que o Bira acabou de falar aqui agora? Tá? Porque, segundo esses canais comunistas aí, que a facada foi Faca News, e o Bolsonaro lá em Juiz de Fora, o Bolsonaro já está há 9 meses como presidente, certo? Cadê a fisioterapia? Fisioterapia não, cadê a quimioterapia? Não tem. Cadê o cabelo do Bolsonaro caindo? É difícil fazer aquela peruca, né? Cadê o Bolsonaro no esqueleto? Inclusive, esse possível pastor, quando ele colocou a imagem do Bolsonaro, ele deu um clareamento aí na imagem de Bolsonaro, mostrando o Bolsonaro pálido, essa coisa toda. Mas vocês viram o Bolsonaro caminhando no corredor, lá do hospital? O Bolsonaro está pálido, que tem esse... É só ver o vídeo dele, né? O vídeo dele deitado na cama de televisão. Bira, exatamente. Ó, o Bolsonaro não teve sangramento demais, ele recebeu bolsa de sangue na transfusão de sangue durante a... Porque tem que abrir ele, né? Não, a primeira foi lá em Juiz de Fora. Deu tudo certo. Não, essa reparadora agora da hérnia. A hérnia foi colocada para dentro e foi colocado um stent ali, uma redinha, para não deixar naquela região, porque pode frouxar os pontos ali, né? Para não deixar sair hérnia, para não deixar sair dobras ali, tá? O próprio médico, Bira, falou que isso aí é normal. Pois é, ele falou que a incidência dos Estados Unidos é de tanto para tanto, de tantas... porque o corte é muito grande, é de um lado ao outro, entendeu? O corte é muito grande. Para eles poderem trabalhar, você vai fazer um corte grande. O Bolsonaro já mostrou esse corte várias vezes, cara. É incrível como as pessoas gostam da mentira, cara. Esse fato é porque a gente só fala a verdade, você vê que quase ninguém vem aqui, né? Porque as pessoas dizem, esse cara é chato, eu vou lá ver. Não, os blindados estão chegando, não, o Bolsonaro está com câncer, o vice-presidente vai tomar o poder, vai comandar o exército, vai invadir a Câmara dos Deputados, nem amanhã, é hoje, não é hoje à noite. Dura que nunca acontece, né? Ô Bira, você viu em algum jornal ou em alguma reportagem 100 venezuelanos mortos? Não vi, não. Você viu, Bira, como você falou aí, isso há coisas de um ano atrás, os blindados estão a 100 metros do Planalto? Eu não sei, depende de que Planalto, né? Pode ser lá do Planalto Central. Você viu que a Polícia Federal recolheu todos os computadores do Superior Tribunal Federal e todos estavam sendo presos? Você viu isso, Bira? Pois é, né? Porque a gente viu algumas votações do Supremo e os computadores estavam lá e eles estavam trabalhando. Quer dizer, trabalhando não, eles estavam fazendo o serviço deles, Então, pessoal, preste atenção com esses canais aí que são puro fake news, tá? Agora, eu espantei o Ângelo Coronel não falar do Haddad. Isso aí eu espantei. Não espantei, não. Ele fez isso na campanha do Bolsonaro. Aí outra, né, uma relevância aqui, Bolsonaro foi o que teve assim, menor gasto para ele chegar até a presidência da República. Vocês lembram que Haddad, depois que ele perdeu, ele fez uma vaquinha para o pessoal ajudar na campanha dele,
que ele não tinha dinheiro para pagar. E aí, pessoal, mas tudo bem? ele foi viajar para os Estados Unidos depois que perdeu a eleição, né? Ele, a esposa dele, já tinha particular, viajaram, né? E aí, ninguém fala nada? Ele não viajou para Cuba por quê? Não, eles nunca vão para Cuba, nem para Venezuela. Tem a Nicarágua. Tem a Nicarágua também. Tem a Nicarágua. A Nicarágua também. Você sabe que Jean Willis agora vai ser professor dos Estados Unidos? Pois é, Jean Willis. Sérgio. Como é que é? Soros, né? O Soros que está financiando ele, né? Tá Isso já foi divulgado. Menino pródigo. Vai longe, vai longe. Vai longe lá no fundo do buraco, né? Bancado por esse cara aí, vai longe. Vai bem longe de mim. Vai lá para os Estados Unidos mesmo, vai falar besteira para lá mesmo, fica por lá. Eu quero ver se vocês vão aguentar ele. Porque Portugal não aguentou, Espanha não aguentou. O que mais? Onde é que ele passou mais? Vamos ver se os Estados Unidos abraça esse menino. Portugal ele passou. Eu sei, Portugal e Espanha, né? Não aguentaram não. Tchau. Sai daqui. Vamos ver se os Estados Unidos ele vai. Vamos em frente? Vamos à próxima pauta. Deixa eu ver a próxima pauta aqui. Fala sobre a manobra do senador Davi Alcolumbre sobre a manifestação do dia 25. Seguinte, pessoal. Nós ontem colocamos a turma do Senado, do Muda Brasil, Muda Senado, Muda Brasil, né? E eles marcaram uma manifestação para dia 25, dia de semana mesmo, todo mundo ficou, quarta-feira, todo mundo ficou chateado, ficou bravo. Mas aí ele falou assim, não, vocês têm que vir fazer barulho, porque é a hora que vai estar dando expediente aqui, o pessoal vai poder ver o pessoal na rua. Não adianta final de semana que os deputados e senadores parece que desligam a televisão para não ver, né? Então, aqui vai uma tentativa do Davi Alcolumbre de tentar mitigar o problema da passeata no dia 25. Vamos ver. Atacam manifestações publicamente. Eles vão dizer, não, manifestação democrática é legítimo. Publicamente, eles dizem isso. O que você está achando, Dias Toffoli, da manifestação do dia 30, do dia 25 a pedir o seu impeachment? Ele vai dizer, a manifestação é legítima, da sociedade, desde que não seja violento, tal. E a mesma coisa Rodrigo Maia. Só que eles dizem isso publicamente. Nos bastidores, eles tentam sabotar a manifestação. Como eles fizeram na manifestação do dia 25 de agosto, que foi sabotada. Dias Toffoli se reuniu com a bancada do PSL. Logo depois, muitos disseram que não apoiaria mais a manifestação. A manifestação que era de apoio à Deltan e à Operação Lava Jato, virou uma manifestação de ataque à Deltan e de ataque à Lava Jato. Eu tenho um monte de vídeo para comprovar isso. Quem ainda insiste em me atacar sobre essa questão. Eu tenho vídeos aí comprovando pessoas subindo em trem elétricos atacando a figura de Deltan. E embaixo o povo gritando, ladrão, fora Deltan. Era uma manifestação de apoio. Se tornou uma manifestação contra a Lava Jato e contra a Deltan. Né? Dia 25. Por quê? Sabotaram a manifestação. A mesma coisa eles preparam para a manifestação do dia 25 agora, tá? Já vou agora avisar para vocês qual é a estratégia. A bomba que vem aí agora é pesada. O Davi Alcolumbre e o Dias Toffoli parece que conversaram, se reuniram, decidiram, fizeram a estratégia e resolveram marcar a sabatina do Augusto Aras, tá? Exatamente para o dia 25 de setembro em Brasília, lá no Senado. Ou seja, a sabatina do novo PGR indicado pelo Bolsonaro, que já divide a direita, todo mundo sabe muito bem disso, foi marcada pelo Davi Alcolumbre e também apoiada em conversas pelo Dias Toffoli, exatamente para o dia 25. E para que isso? Para criar um certo dilema, né? Uma certa teoria de que essa manifestação do dia 25 seria contra o Augusto Aras. Ou que essa manifestação do dia 25 seria contra o governo. Não é verdade, isso é mentira. Eles marcaram agora o dia 25 para o Augusto Aras. A manifestação já está marcada e eu já estou pedindo manifestação há muito tempo. Se aparecer um YouTube, algum influenciador digital, tentando atacar a manifestação do dia 25, dizendo que é contra o governo, ou que é contra o Augusto Aras, eu não concordo com o Augusto Aras.
Mas essa manifestação nem passa o nome do Augusto Aras. Essa manifestação tem pauta única. É pela lava-toga e pelo impeachment dos ministros do STF. Se aparecer algum youtuber, algum influencer digital tentando destruir a manifestação do dia 25, eu vou citar nomes dessa vez. Eu vou enfrentar diretamente essas pessoas. E não, eu vou dizer para vocês uma coisa. Não me desafiem. Porque eu posso trazer muito mais coisa do que vocês imaginam. Não me desafie. Porque eu não estou no bolso de ninguém. Eu sou independente. Eu tenho liberdade aqui para dizer o que eu quero, ok? E não tenho cabresto na minha língua. Então já aviso e eu quero pedir a todas as pessoas que estão me assistindo agora, avise a todos. Se alguém tentar destruir a manifestação do dia 25, dizendo que é contra o governo, contra o novo PGR, vai tomar pancada. Porque não é, e quem me segue sabe, a manifestação... Ele já está repetindo 3 vezes a mesma coisa. Então, ele tem toda a razão aí no que está falando, né? Esse aqui é o... Não, digo aqui é o canal dele, é o Silvio. É Silvio, né? Silvio. Aí é o seguinte, ele tem toda a razão, a gente achou, foi o Sub até que achou que tinha que falar sobre isso aí, que o cuidado para quem vai no dia 25 da manifestação para não virar para o Augusto Aras está escolhido e vai passar pela sabatina. Isso aí não adianta mais ficar falando sobre isso. O importante é fazer a lava-toga, o importante é fazer o impeachment de quem tem que ser impeachmentado, desses que estão fazendo a bagunça no Brasil, certo, Faria? Certo. Aí eu espantei uma reportagem do senador Ronan Rodrigues, que ele antecipadamente, isso é o que ele quer, antecipadamente, antes da sabatina, ele fala o seguinte: só tem uma coisa, tem que barrar o Augusto Aras. Mas pera lá, ele nem passou pela sabatina, o cara já veio com o voto dele já na cabeça dele. Não, eu acho que você tem que ouvir o outro lado da história, você tem que ouvir ele. Se você não concordar, tudo bem, mas você tem que ouvir. Agora, você ir para lá com o voto já na cabeça, que tem que bloquear, tem que barrar Augusto Aras, espera lá. Aí não é democracia. Se você já está indo com o seu voto já decidido antes da sabatina, aí não é democracia. Ele não poderia ter falado isso. Ele não poderia ter falado isso. Esse senador não poderia ter falado isso. Ele poderia ter falado depois da sabatina, mas antes da sabatina, não. Tá? Essa é a minha opinião. Contigo, Pedro. Bom, acho que está mais que explicado, né? Então, segundo o nosso Silvio, esqueci o sobrenome dele, né? O canal dele ali é um canal respeitável, certo? E ele falou então sobre isso. Se vocês verem algum youtuber falando mal do Alocumbre e falando mal do Augusto Aras, tentando levar para Augusto Aras, ir contra Augusto Aras, que seria ir contra o governo, porque já está decidido. Isso não é uma coisa que vai se decidir, já está decidido. E falar e colocar qualquer outra coisa que não seja lava-toga e o impeachment dos ministros do Supremo Tribunal Federal, daqueles que cometeram atos que a população considera, e os senadores consideram, porque no escopo da lista para a CPMI, eu não sei se vai ser CPI ou se vai ser CPMI, né? CPI seria só os senadores. Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Então vai ser mista, então vai ter deputado federal e vai ter senador. Então, assim, se ela for mista, ou se ela for pura, se for só de senadores, tanto faz. Eu não sei não, hein? Eu acho que vai ser pura, porque é dever do Senado Federal fiscalizar o Supremo Tribunal Federal, mas que seja. Eu digo o seguinte: pessoal que estiver falando não vai na manifestação, o pessoal que estiver dizendo vai contra outra coisa, está sabotando a manifestação. E agora os senadores, ontem a gente colocou e volta um vídeo atrás, vocês vão ver ele falando, os senadores, não é o Bira, não, os senadores da República, do grupo
mais Muda Senado e Muda Brasil, que solicitou a presença de todo mundo e sabe do esforço de ir numa quarta-feira e está avisando com uma antecedência bem grande para o pessoal. Nós não somos aquele pessoal que gosta de fazer manifestação na sexta, né? Mas dessa vez precisa fazer essa manifestação na quarta-feira. Ela tem que ser na quarta-feira. Por quê? Porque falta pouco tempo e eles têm que pegar todos os senadores lá, porque falta pouco tempo para poder conseguir fazer essa CPMI ou essa CPI, né, do Lava Toga. Perfeito? Agora, vamos escutar uns papocos aqui, não? Vamos? Uns papocos. Papoco aqui do Exército, vamos? É do Exército, deve ser do Exército. Mas vamos colocar um áudio aqui. Nós vamos colocar um áudio aqui do Exército que não tem muita explicação, não. Eu não posso colocar o vídeo, então eu só vou colocar o áudio, tá? É o pessoal chegando já invadindo os locais onde tem garimpo. Garimpo irregular. Os militares do Exército surpreenderam os garimpeiros ao chegarem de helicóptero e descerem de rapel. Com a aproximação da aeronave, os telhados de lonas das casas foram arrancados. A operação aconteceu nesse garimpo ilegal, em uma área de mata fechada da terra indígena Yanomami, perto da fronteira com a Venezuela. O local fica às margens do rio Uraricuera, a 300 quilômetros de Boa Vista, e tinha estrutura de uma pequena cidade. Pelo menos 600 pessoas viviam na região, que além de comércios, contava com uma rede de prostituição. Segundo as investigações, o garimpo existia há cerca de 3 meses. A Operação Curaretinga durou 7 dias e envolveu mais de 1.000 militares de Roraima e do Amazonas. Teve o apoio do IBAMA e da Receita Federal. E de acordo com o Exército, só esse garimpo, por semana, movimentava mais de R$1 milhão. Durante a operação, os militares prenderam 18 pessoas. As prisões foram feitas do pessoal que estava tentando sair do garimpo com material ilegal. As prisões já foram feitas já na parte baixa do Uraricuera, não lá em cima. Pessoas que tinham sabido da nossa intenção de subir o rio e já estavam saindo. Os presos foram entregues na Polícia Federal. No local foram encontrados ouro, dinheiro, armas, suprimentos e eletrodomésticos, dentre outros itens. Tudo avaliado em R$2.200.000. Parte do material apreendido foi destruído. Estão destruindo agora o local. Pois é, para aqueles que acham que o Exército não faz nada, tá aí, ó. Você, ó, faturava 1 milhão por semana e destruíram um acampamento que estava e apreenderam material no valor de 2 milhões. A gente sempre fala que com uma operação, o custo dela, o custo do soldado, o custo de alimentar o soldado, o custo da aeronave. Não, pois é, deixa eu falar assim, tipo, quando é que a apreensão é bem feita? Esse é um cálculo que a gente faz, né, em qualquer operação. Tem que ser 2 vezes mais do que eu gastei. Por isso, se eu gastei nessa operação 500 mil, para colocar os soldados, helicóptero, etc. Tudo, meu custo total foi 500 mil. Então eu tenho que conseguir pelo menos 1,5 milhão. Entendeu? Para poder fazer parte. Os caras conseguiram acabar com 1 milhão por semana, certo? E ainda angariaram 2 milhões em material, que boa parte desses 2 milhões, porque os eletrodomésticos deve ser baratinho. A outra parte deve ser ouro, né? A parte mais pesada. Ouro e armamento, né? Ouro, mas eu digo mesmo assim, eu acho que a parte mais pesada foi ouro, do que armamento, tudo. Com certeza o que já tinha de ouro estocado, que eles tinham lá para comprar, para vender, para mandar. E era um barranco, né? Você viu que era um barranco ali, né? Ainda tinha prostituição infantil, devia ter de tudo ali, né? Então, 600 pessoas vivendo dessa vida aí. E o pior, né? Bem no meio do nada. Como é que fiscaliza isso? É complicado. E quem sabe, quem conhece, não fala. Ou tem medo de morte, ou está ganhando dinheiro com isso também, né? Bom, quer comentar aí, Faria? Não, eu concordo com tudo que você falou, Bira. Porque toda ação do Exército, é claro que ela tem um custo, né? Isso aí ninguém precisa pensar que é de graça, não. Tem um custo para o governo. Isso aí é uma coisa normal. Mas como o Bira falou, certo? Exemplo, né? Gastou 500 mil,
mas eu acho que foi mais, porque 1.000 órgãos envolvidos, né? Deve ser mais. Seria... de Roraima e de Manaus. Gastou mais que 500 mil. E gastou mais de 500 mil. Agora, a recuperação foi fantástica, gente. Só de deixar de ser explorado uma semana, 1 milhão, para cada uma semana você vai somando. Eu entendi 3 meses, filho. 3 meses que estavam lá. 3 meses? Não, tá. 3 não, meses. mas o que o repórter falou é que em uma semana eles tiravam 1 milhão. Não, então, aí você multiplica aí 3 meses, são 4 semanas por mês, 3 vezes 4, 12. São 36 semanas. 120 semanas. Se eles arrecadavam esse dinheiro por semana, imagina quanto que eles vão arrecadar. São 36 semanas, são 36 milhões de reais em 3 semanas. Entendeu? Então, pessoal, o Exército está agindo. Não pense vocês que o Serviço de Inteligência das Forças Armadas falar serviço de inteligência das Forças Armadas. Aí todo mundo fala, mas isso aí não existe, isso aí não. É claro que existe. Como é que ele ia descobrir esse garimpo clandestino aí, se não fosse o serviço de inteligência do Exército? É claro, eu vou falar mais uma vez, nós falamos Exército aqui, mas é claro que vocês podem ter certeza que a Aeronáutica também com sabe. Com certeza, está todo mundo envolvido, porque devia ter gente no Rio com a flotilha do naval, a orientação da Aeronáutica com a parte do CIPAM, né, com a parte de orientação de voo do helicóptero, está todo mundo envolvido. Né? Então, o que eu queria enfatizar, Bira, é que as Forças Armadas não dormem no ponto, tá? Só que para as Forças Armadas se mexer, ela precisa de recursos, né? Não posso tirar o militar do quartel e levar ele para Piraíba, né? Para chegar lá e ainda tomar tiro de bandido ainda. Então, o cara de rapel correu esse risco. Não, o cara de rapel pode ter certeza que deve ser um FE, mas eu estou falando o seguinte, tem que ter os recursos bem alocados para fazer a operação, tem que ser medida a operação, ver quanto vai se gastar, e quando voltar para o quartel, todo o material que foi perdido ou foi usado tem que estar em condições de novo. Então, uma operação militar, os pés dela, como diz Napoleão Bonaparte, né, os soldados esmacham por estômago, através do seu estômago. Ou seja, em Leipzig, os russos vieram destruindo tudo e o francês foi avançando de qualquer maneira. O que aconteceu com ele? Muitos morreram, ficaram congelados e aí começou a queda do Napoleão Bonaparte. Então, sem as medidas corretas, sem os recursos corretos, não adianta, não tem. Vamos passar para a próxima pauta? Vamos. A Google está sob a mira da justiça nos Estados Unidos da América. 50... Essa aqui é outra. Alexandre Garcia fala a respeito de Augusto Aras. Vamos ouvir? Permanece por 16 anos num programa que tem 17 anos, um programa de rádio de Feira de Santana. O apresentador, o Dilson Barbosa, me contou ao vivo, né, que ele foi colega de Augusto Aras por 4 anos na Faculdade de Direito da Católica de Salvador, ambos morando em Feira de Santana e ambos indo juntos no mesmo carrinho à faculdade todos os dias por 4 anos. E ele me deu garantias, olha, uma pessoa correta, essa história de dizer que ele é esquerda e tal. O pai dele, sim, um advogado muito conhecido, um excelente advogado, sim. Mas ele confirmou o que eu já disse aqui, que é uma pessoa centrada, de centro, com visão para todos os lados, sem preconceitos ideológicos ou partidários, e uma pessoa muito discreta, muito estudiosa, né? E que esse apresentador, que é advogado também, radialista conhecido na Bahia, o Dilson Barbosa, disse, olha, põe a mão no fogo por ele. Eu estou contando isso porque ele hoje esteve no Senado, falou com o presidente do Senado, marcaram a sabatina lá para a segunda quinzena deste mês,
naquela semana que começa segunda-feira, 23 de setembro, dali para frente, né? E depois vai logo a plenário. Até lá, a ministra, a atual chefe da Procuradoria-Geral, Raquel Dodge, já terá se afastado por vencimento do mandato dela no dia 17. Né? Então, ó, se é uma pessoa que eu confio, é Alexandre Garcia. Ele trabalhou na Globo, sim, todos nós sabemos disso, né? Mas ele hoje, que ele não trabalha mais em emissora, e sim faz palestras em rádios, e em palestras pessoalmente, Alexandre Garcia sempre foi um cara isento. E ele saiu da Rede Globo porque ele não aceitava o que a Rede Globo queria fazer. Então, ou seja, primeiro pelo tempo dele, né, que ele, se eu não me engano, eu acho que ele está com 78 anos, a idade da minha mãe. Mas está inteirão, né? Está inteirão. Alexandre Garcia está inteirão. Hoje ele já está fazendo algumas anotações que às vezes ele esquece, né? Ele já está fazendo anotações, ele fala o nome, não, peraí, deixa eu verificar aqui e tal. Ele verifica lá o nome da pessoa. Mas é um cara centrado, é um cara que merece o respeito da nação inteira, tá? Porque é um jornalista padrão, tá? É um jornalista padrão. Eu tiro o chapéu para Alexandre Garcia, já falei isso aí várias vezes, porque é uma pessoa decente e o comentário dele é neutro. E ele está vendo, né, o que a Rede Globo está fazendo, ele já comenta isso, ele mesmo fala, todos nós sabemos que ele foi jornalista da Rede Globo, ele fala a opinião dele, isenta de emissoras. Eu acho isso aí uma pessoa que nós temos que tirar o chapéu. E ele acabou de falar a respeito de Augusto Aras. Ô, gente, outra coisa, né? Você acha que Bolsonaro ia colocar alguém na PGR que pudesse denegrir a imagem dele? Coisa que ele está lutando aí, nós sabemos, ele está no hospital, mas ele não sossega o facho. E você acha que ele colocaria alguém que pudesse denegrir a imagem do governo dele? Pelo amor de Deus, gente. Só se vocês foram muito tapados, né? Pelo amor de Deus, não tem outra... Vocês acreditarem nesse pessoal da esquerda aí que está denegrindo a imagem de Augusto Aras. E outra, o pessoal fala de Augusto Aras, mas estão referindo ao pai dele, tá? E não a ele. Então, nós temos que fazer uma diferença, nós temos que discernir isso daí, tá? Bira, tá contigo. Não, sobre esse assunto eu já falei, né? Tomar cuidado para na manifestação não ficar puxando esse assunto, porque o que está decidido pelo presidente da República está decidido, né? Eu acredito que não é uma questão só de hierarquia, não, é uma questão de confiança. É questão de confiança. Ah, eu não sou soldado, eu não tenho político de estimação. Não, não é isso. Se ele está falando, dá um voto, ele pediu, dá um voto de confiança. Ele sabe o que está fazendo. Até aqui, ele sempre soube o que está fazendo. Tá? Mas vamos em frente. Para quem não sabe, a nossa querida Google está sendo investigada. Lá vai. Está em português de Portugal. Vamos tentar escutar, tá? A Google está sob a mira da Justiça nos Estados Unidos da América. 50 procuradores-gerais de 48 estados e dos distritos de Colômbia e Porto Rico abriram uma investigação preliminar sobre as práticas comerciais da Google, que com o Facebook domina a publicidade em linha nos Estados Unidos. A Google controla o nosso comportamento em linha e capta a informação de cada um de nós enquanto navegamos na internet. Esta investigação irá inicialmente focar-se na captura dessa informação e numa segunda fase ver se a Google a incorporou em todos os níveis das vendas de anúncios do mercado para monopolizar esta indústria.
A questão para nós hoje é se a Google se afastou dos princípios fundadores para não fazer o mal, na procura incansável de ser o operador dominante no mercado. Segundo a eMarketer, desde janeiro as receitas de publicidade da Google totalizaram mais de 48 mil milhões de dólares, o equivalente a 37,2% do mercado dos Estados Unidos. Gente, tio Google está sendo investigado também. E assim como vai ter, aí que eu falo, assim como vai ter a CPI da fake news, né? A gente observa aí que a gente que é de direita é cerceado no YouTube. A gente observa que eu já fui cerceado no Face, quando eu transmitia mais pelo Face. Eu praticamente transmitia pelo Face. Quem me trouxe para o YouTube foi o pastor Aurélio Custosa. Aí eu conheci o Faria, conheci a Jocineia, né? Jocineia, o Alexandre Santos, fiz lives com eles, etc. Agora a gente está nessa dobradinha aqui, eu e Faria, né? E tá dando certo. Mas vocês veem que até a Google está sendo investigada. 32% do mercado americano, vocês imaginam, de propaganda. E olha que o mercado americano de propaganda é enorme, né? É gigantesco. Se duvidar, é o maior do mundo. Então, eles estão sofrendo uma investigação de 48 investigadores do governo federal, do governo dos Estados Unidos, para ver se configura como é que chama? Concorrência desleal. Uma concorrência desleal com os outros atores. Falando de atores, vamos ouvir agora o que a Rede Bobo fez? Essa que você que vai comentar, hein? Um vídeo do helicóptero passando aqui na frente. Você colocou qual aqui? Esse aqui que é o do helicóptero? Não, Vira, antes de você colocar, deixa eu só fazer um comentário para que o pessoal possa entender. Pessoal, um rapaz viu um helicóptero sobrevoando a área onde ele mora. Viu lá um helicóptero lá. Ele filmou o helicóptero. E ao mesmo tempo, ele com outro celular, ele colocou um áudio de tiros. Então ele está com o celular dele filmando aqui o helicóptero e colocou um outro celular aqui, como se fosse o som do helicóptero, como se o helicóptero do IBAMA estivesse sendo atacado. E esse rapaz, ele confessa que ele passou esse vídeo para o primo dele e o primo dele espalhou nas redes sociais. E a Globo, como ela não confere, ela não procura saber a verdade da fonte, a Globo colocou, como se o helicóptero do IBAMA, tá, que não dá para identificar na imagem, se é helicóptero do IBAMA não dá para identificar, simplesmente um helicóptero passando. E a Globo colocou o helicóptero IBAMA foi atacado através de tiros, essa coisa toda. Ou seja, ela não conferiu a fonte, simplesmente ela quis mostrar, tá, que o IBAMA estava sendo atacado, que foi fake news, que o próprio rapaz que fez isso, ele confessa. O primeiro áudio é o áudio do menino fingindo, né, o tiro. Quando o S está em guerra hoje. Eita porra, eita porra, eita caralho, eita tirão, fora aí. Eita desgraça, tá porra. Tá feio aqui. Eita porra. Eita. Bom, esse aí foi o áudio do cara. Não, o primeiro áudio dele parecia que estava um tiroteio. Aí tá, aí vamos colocar aqui a Rede Globo falando aí, repórter, certo? Aí depois coloca do rapaz de novo. O helicóptero do IBAMA foi atacado a tiros ontem em Espigão do Oeste, no interior de Rondônia. O ataque foi durante uma operação de fiscalização contra a exploração ilegal de madeira em terras indígenas. O helicóptero não chegou a ser atingido e ninguém ficou ferido.
Esse é o segundo ataque a equipes do IBAMA na mesma região. No começo do mês, um caminhão-tanque do Instituto foi incendiado, também durante uma operação de fiscalização. A polícia... Agora vocês viram, né? Vocês ouviram até o mesmo estampido, né? Ela, Rede Globo, deu reportagem como verdadeira. Agora olha só o que acontece. Tá rolando um filme aí no canal da Globo, que saiu daqui, né? Uma brincadeira que vocês fizeram. Então o que nós queremos saber é o seguinte, cara. Isso aí tem que reverter essa situação. Vocês têm que falar numa boa aí, que foi uma brincadeira, porque isso aí vocês viram, o problema que tá no setor madeireiro, aí uma brincadeira caiu lá na Rede Globo. Então. Quem foi que fez? Quem que fez esse vídeo? Foi você que fez o vídeo. Aí nós Então. precisamos só assim, chegar numa situação, falar com a autoridade. Aonde que eu tenho que chegar agora? Não, nós vamos se ajeitar. Nós não queremos problema, nós sabemos que foi uma brincadeira. Foi uma brincadeira, nós já sabemos. Tipo assim, nós não quer te pressionar de maneira alguma, nós só quer a verdade, entendeu? Nós vamos fazer o seguinte, nós chamamos a polícia, faz uma ocorrência, entendeu? Provando que isso é uma brincadeira, numa boa, pacífico, porque, porra, bicho, olha o tanto de pai de família que tá nesse jogo aí, você entendeu? E pra quem que foi passado esse vídeo, como é que Não, esse vídeo foi o chegou seguinte, na Globo foi o antes seguinte, da cidade? olha só, ficar sabendo? Deixa eu falar. Eu fiz o vídeo, né? Mandei só pro meu primo. Mandei pro primo meu. Aí foi 5 minutos eu tava vendo o vídeo nos status de outras pessoas. Eu falei, bicho, você mandou esse vídeo pra quem? Falou, soltei nos grupos todinho. Eu falei, você é doido, bicho? Falei, eu tô nem aí. E mandou pra todo mundo. Eu não mandei pra outras pessoas, mandei pra ele só. E ele espalhou geral o vídeo. O que tá espalhado é os olhos dele, tá desse tamanho agora. O que tá espalhado é a vergonha da Rede Globo. A Rede Globo que não consegue nem conferir uma fonte. Para ela é Rede Globo News, fake news. Então, pessoal, ó, esse rapaz aí, que eu vou chamar de moleque, né, que não tem aí, pela fala dele, a gente percebe aí que não tem cultura nenhuma, né? A gente sabe, a gente fala, a gente fez. É uma pessoa simples, né? Só que ele caiu na besteira de gravar o helicóptero passando na área e pegar um outro áudio, colocar do lado enquanto estava filmando o helicóptero, como se fosse um tiroteio, e a Rede Globo, ela vai, coloca isso no ar, mas sem verificar a fonte. E ainda bem que chegaram nesse moleque aí, e ele confessou que foi uma brincadeira, e nós temos que divulgar esse tipo de coisa, gente, para saber que a Rede Globo não é capaz nem de verificar a fonte de onde está vindo a notícia. Quer dizer, se eu colocar qualquer coisa no YouTube aqui, contra o Bolsonaro, contra o IBAMA, contra as Forças Armadas, a Rede Globo vai lá e coloca. E como se aquilo ali fosse fato real. E o próprio rapaz, ele fala que não, foi uma brincadeira. Só que foi uma brincadeira de mau gosto, né? Foi uma brincadeira de mau gosto, pelo amor de Deus, né? Mira, tá contigo aí. Bom, agora as pautas que eu tenho não tem áudio. Aquelas pautas que eu te falei. Tô terminando aqui já. Globo demite responsável por atacar criança de 9 anos. Segundo a jornalista Mônica Bergamo, do jornal Folha de São Paulo, o responsável pela utilização da conta do G1, que fez aquela frase lá, como é que é? Menino, como é que é? Menino Sil, vai se... Tá. Aí, de acordo com a colunista, apesar da emissora não falar sobre o assunto, que ela deveria ter feito uma retratação, né? De forma oficial, ficou constatado que a ofensa ao garoto utilizando a conta do G1 foi feita de maneira irregular e sem conhecimento dos editores. Ainda seguindo o veículo, mesmo que o comentário tivesse sido feito na conta profissional, estaria violando a política de uso das redes sociais da emissora. No sábado 7, o portal teve que explicar a origem do comentário feito contra o menino, que desfilou no carro oficial do presidente Jair Bolsonaro. Em Brasília, a confusão aconteceu após a publicação da matéria sobre a criança que definiu o momento como melhor desfile de todos.
Ao compartilhar a matéria no Facebook, um comentário de ataque ao garoto foi publicado no G1. A situação foi alvo de críticas e piadas. Moleque imbecil, vai se alfabetizar. Escreveu a mensagem Após a polêmica causada, o G1 emitiu uma nota para repudiar o ocorrido. Porém, a pessoa que publicou o comentário não foi exposta. A conta do G1 foi indevidamente utilizada para um comentário ofensivo sobre o menino, que acompanhou o presidente Jair Bolsonaro dia 7. O G1 repudia o uso de sua conta e anuncia que vai investigar o ocorrido e tomar providências cabíveis. Quer dizer, se ele vai tomar providências cabíveis, a gente quer saber quem é, porque se eu sou o pai desse menino, o que eu fazia? Ou eu processava a Globo, ou eu processava o cara que mandou a mensagem. Como ela não quer dizer o nome do cara, porque é óbvio que o cara estava logado, tem como, se logou na conta, tem como saber quem é, entendeu? Isso aí é tudo informatizado, você vai lá e busca. Agora, não sei se a PGR pediu alguma coisa, parece que ela pediu, né? Bira, só que é o seguinte, o G1 fala, o G1 da Globo fala que despediu esse jornalista, mas não cita o nome dele. Já foi despedido. Mas quem é o jornalista? Quem que fez esse comentário? Tem um grupo de advogados, eu acho que do Rio de Janeiro, que estão solicitando permissão para poder representar o menino de graça, só para ferrar a Rede Globo. Eu acho justo. Porque o menino, os pais dele não têm voz, né? Mora até num bairro lá em Brasília, lá que é onde, quando começou a construir Brasília, onde eram alojamentos do pessoal, pedreiro, prefeito, essa coisa toda que está fazendo o Palácio Planalto. Então, quando estava construindo Brasília em 1960. Então, pessoal, se os pais não têm condições, mas eu acho que devido a essa insanidade, se é que ele é repórter, que é do G1, que não foi divulgado o nome dele, G1 da Globo tem que responder e tem que indenizar por difamação, ainda mais de uma criança. Como última notícia, o secretário da Receita, Marco Sintra, é demitido por Paulo Guedes. Vou só mostrar ele rapidinho aqui. Deixa eu ver se eu consigo pegar ele aqui. Esse aqui é o Marco Sintra. Ele foi demitido pelo Paulo Guedes. Qual foi o motivo? O motivo foi a apresentação no seminário ontem em Brasília pelo adjunto Sintra dos estudos não autorizados por Guedes, que defende a proposta de um imposto análogo à CPMF. O auditor fiscal José de Assis Ferraz Neto assumirá o cargo interinamente. A decisão foi confirmada pelo Ministério da Economia, que divulgou nota oficial afirmando que não há projeto de reforma tributária finalizado e que a proposta somente será divulgada depois do aval do ministro Paulo Guedes e do presidente da República, Jair Bolsonaro. No início desse mês, Bolsonaro já havia criticado a proposta de recriação de impostos no molde da CPMF. Já falei para o Paulo Guedes, para ter nova CPMF, ok? Tem que ter uma compensação, ok? Para as pessoas, ok? Senão ele vai tomar porrada até de mim, ok? Disse o presidente. Eu sei que a minha imitação dele não é tão boa assim, hoje de qualquer maneira foi abrir aspas para ele. Então. Ele disse que vai tomar porrada até de mim. Então, gente, por hoje era isso. Batemos a média de 50... uma média de 1h03. De novo, 1h03. Vamos terminar aí, vai. Começa você. Olha, pessoal, agradeço aí mais uma vez a atenção de vocês. Eu acho que hoje a dupla Bira e Faria, tá? Hoje eu acho que as notícias que nós temos aqui para vocês, eu acho que foram fantásticas, principalmente aí, tá? Uma coisa que me chamou muita atenção, a Bira nem queria colocar, foi da Rede Globo. Eu falei, não, tem que colocar sim, nós temos que falar aí que a Rede Globo nem fonte ela fiscaliza, né? Para saber se é verdade. Fala o que vier para ela. Mentira, né? Aí, pessoal, como eu falei, mais uma vez eu agradeço vocês. E como eu termino a live, né, meu amigo?
Meu amigo e irmão aqui, a dupla, que não é sertaneja, tá? Não é sertaneja, tá? Ah, pessoal, apesar que ele fala mal do Palmeiras, mas tá vendo lá uma faixinha verde dele lá? É da bandeira. O braço dele aqui, É da bandeira, tá vendo? faixa. Tá vendo? Ó, o azul aqui da bandeira. Não, isso aí é brincadeira. Ô, pessoal, nossa união continua sendo importante. Cada dia que passa é mais importante ainda, tá? De coração, um beijo no coração de vocês, com o maior respeito da dupla Bira e Faria, tá? Espero que vocês comentem, espero que vocês compartilhem. E dê o like, né, gente? Que não vai sair de ninguém aí, tá? Dê o like aí. O Bira vai fazer as suas considerações finais agora. E como sempre falo, não ouça qualquer coisa, não leia qualquer coisa, não assista qualquer coisa. Cuidado com as fake news, tá certo? Porque tem muita fake news oficial aí, saindo no rádio, televisão, etc, etc. Aí depois correm pra gente e falam, mas é isso mesmo. Eu vou lá, explico pra pessoa e digo, não é isso, isso é mentira por causa disso, disso e disso. Puxando o gancho do Alexandre Garcia, puxando o gancho do diretor do Fantástico, os bons profissionais, ó, saíram da Globo. Safaram da Globo, foram embora. Por quê? Porque a Globo está afundando. Entendeu? Nesse caso, o capitão do navio afunda junto, né? Eu acredito, né? O diretor-geral, o presidente, né? Das operações do Globo. Por quê? Porque eles deturparam tudinho a programação dele. A programação dele ficou uma coisa assim, intragável. E aí, mais uma prova que a Rede Globo não confere os fatos para saber se aquilo ali é verdade ou é mentira. É ridículo demais. Caiu os dois na rede. O do vídeo do menino dando os tiros no celular e o menino sendo interpelado pelos madeireiros para poder retirar aquilo, fazer uma boletim de ocorrência e fazer uma gravação dizendo que aquilo era só uma brincadeira. E a Globo? Cadê a Globo aí? Ela não vai nem se retratar. As pessoas vão acreditar que houve mesmo tiro com o helicóptero. Portanto, eu recomendo para vocês não assistirem nada da Globo. Eu não assisto. E cuidado com os outros telejornais também. Tá certo? Quanto a tudo isso, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Vamos lá, minha gente. Boa noite de quarta-feira. Boa noite. Boa noite a todos. Valeu.